dificuldades. Livro de Apocalipse, o capítulo é de número 10. Apocalipse, capítulo de número 10, eu quero ler com a igreja salva do Senhor, apenas um versículo, que é o versículo de número 11. O versículo de número 11, que diz assim: Então foi-me dito, importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Então foi-me dito, importa que profetizes outra vez, importa que profetizes outra vez, importa que profetizes outra vez, outra vez, acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Povos, nações, línguas e reis. Amém? O capítulo 10 nada mais é do que mais um intervalo na narrativa a qual Deus estava fazendo acerca do juízo contra os incrédulos. Então Deus vem em uma narrativa trazendo juízo sobre os incrédulos. Nessa narrativa a qual se trata de um juízo contra os incrédulos, tem alguns intervalos. E um dos intervalos nessa narrativa está no capítulo 10. E nesse capítulo 10, o intervalo traz mais uma visão de Deus para João. Aqueles que nunca ouviram falar da ilha de Patmos, nada mais é do que o território, nada mais é do que o cenário aonde se desenvolve todo o profético e toda a revelação de Deus para o Apocalipse. João, aquele discípulo a qual era conhecido como o discípulo que Jesus mais amava. Lembrando que não há passagens na Bíblia que diz que ele era o discípulo que Jesus mais amava. Em nenhum momento Jesus diz, esse é o discípulo que eu mais amo. Não, mas por alguns episódios ocorridos, os discípulos, essa era uma interpretação dos discípulos, que ele era o discípulo que Jesus mais amava. Lembrando que de 12 Jesus se aproximou de 3, e de 3 só João é que colocava a cabeça no peito de Jesus. O mesmo João agora é trancafiado em uma ilha por nome de Patmos. Lembrando que ele vai parar nessa ilha por um único motivo: ele pregava o evangelho. Lembrando que havia vários líderes endemoniados naquela época, e se passaram grandes governantes assim, muito cheios de demônios. Nós temos aí Augusto, nós temos aí Tibério, nós temos aí Calígula, nós temos aí Nero, nós temos aí Júlio e nós temos Domiciano. Domiciano era um dos reis mais endemoniados que houve na época. E no reinado de Domiciano, João é aprisionado. Patmos era uma ilha isolada da sociedade. Lá, o camarada era trancafiado até a morte. Então, a ilha de Patmos nada mais era do que a perpétua. Nada mais era do que a cadeira elétrica. Então, ir para a ilha de Patmos nada mais era do que ser condenado à morte. Quem entrava na ilha de Patmos não saía nunca mais. E normalmente, quando o camarada ia para a ilha de Patmos, ele ia porque tinha cometido algo assim imperdoável, algo totalmente assim inaceitável. Ou seja, os piores criminosos iam para lá. Os piores bandidos eram encaminhados para lá. Aí você para pensar para mim, se os piores bandidos eram encaminhados para lá, se a pior raça era direcionado para a ilha de Patmos, o que João estava fazendo lá? Que crime tão absurdo ele havia cometido? Que crime tão imperdoável ele havia... Não. Ele estava lá porque havia pregado o evangelho.
Ele estava lá porque havia pregado o evangelho. Aqui, ó, me dá a oportunidade de ser chato. Ele estava lá porque havia pregado o evangelho. Aí você me diz assim, mas ele estava naquela ilha só por pregar o evangelho? Aí eu pergunto para você, só por pregar o evangelho? Você acha que pregar o evangelho é fácil? Acho que se fosse fácil, você já tinha pregado para umas 10 pessoas hoje, né? Né? Até você que nem o evangelho leu ainda. Ou qual foi a última vez que você leu o evangelho de Marcos, Mateus, Lucas, João? Porque tem pessoas que estão há tempo na igreja e nunca leu os 4 evangelhos. E engraçado que essas mesmas pessoas dizem conhecer Jesus. Agora, se Jesus está nos 4 evangelhos e você nunca leu os 4, me diz, que Jesus você conhece? Só se for o seu vizinho da esquina. Sabe o que eu e você precisamos observar? Que só tem uma forma de nós termos um encontro com Jesus, através da palavra. Sim, essa palavra que há muito tempo você não lê. Então, além de ler, João pregava ela. João pregava ela. E por pregar essa palavra, ele vai parar na ilha de Patmos. Escuta, não quer mais passar luta? Não quer mais enfrentar provações? Faz o seguinte, esquece que o evangelho existe. Sabe por quê? Porque o evangelho não é para os medrosos. O evangelho não é para os covardes. A Bíblia diz que o evangelho é para os valentes. Então, se você não quer passar luta, você não quer enfrentar prova, se você não quer enfrentar adversidade, esquece que o evangelho existe. Porque todas as vezes que você algo em favor do evangelho, todas as vezes que você fizer algo no poder do evangelho, todas as vezes que você fizer algo por meio do evangelho, a prova vai vir, a adversidade vai vir, as lutas vai vir, as provações virão, a ilha de Patmos vai aparecer. Não quer passar prova? Não faça nada pelo evangelho. Não quer enfrentar luta? A partir do momento que você fizer uma coisa pelo evangelho, as lutas virão, as adversidades virão, as provações virão, e com ela a ilha de Patmos. Então, todas as vezes que você fizer algo em favor do evangelho, todas as vezes que você fizer algo pelo evangelho, senta e espera. Vai haver retaliações, vai haver provações, vai haver guerras, vai haver lutas. Sabe por quê? Porque o evangelho é a missão que a igreja tem. A missão que a igreja tem é levar o evangelho povos, é levar o evangelho para línguas, reinos e nações, e de por todo mundo, e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. A igreja tem que ter o ID como a missão, a igreja tem que ter o ID como missão. E aí você entende que João, por pregar o evangelho, ele para lá na ilha de Patmos. E é lá na ilha de Patmos que ele recebe a revelação do Harry Potter? É lá que ele recebe a revelação do Crepúsculo? Não! Na ilha de Patmos ele recebe um livro. O livro Apocalipse. E aí eu pergunto para você, você considera o livro de Apocalipse algo grandioso ou algo inferior? Aqui, ó, você encara o Apocalipse como algo poderoso ou alguma coisa qualquer? Aí você começa a entender que Deus dá algo glorioso, Deus dá algo poderoso, Deus dá algo incrível para ele, no pior ou no melhor momento dele? No cenário mais favorável ou no cenário mais prejudicial? Sabe o que é engraçado? Nós queremos receber coisas grandes de Deus em um cenário favorável. Às vezes nós queremos ser surpreendido por Deus em um cenário totalmente otimista, totalmente positivo. Você já cantou aquele hino da harpa, onde diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação? É dentro da ilha de Patmos. Pior cenário, olha aqui para mim, pior cenário, impossível. Pior momento, impossível. E no pior cenário, no pior momento da vida de João, Deus entrega para ele o quê? Apocalipse. Engraçado que todo mundo quer receber uma revelação
gloriosa. Engraçado que todo mundo quer receber uma profecia poderosa. Engraçado que todo mundo quer viver algo da parte de Deus incrível. Mas ninguém quer passar pela ilha de Patmos. Ninguém quer enfrentar o pior cenário. Ninguém quer passar por angústias e tribulações. Hoje o Senhor manda eu dizer para você: aceite esse cenário adverso. Aceite esse cenário negativo. Existe uma diferença entre aceitar e concordar. Quando eu aceito contestando. Quando eu concordo absolutamente. Concordar é um sim absoluto. Aceitar é um sim contestado. Então não estou pedindo para você concordar com o cenário. Eu estou pedindo para você aceitar e entender que uma hora vai acabar. É só Deus arrumando um jeito de mais uma vez testar a sua fé. E é lá na ilha de Patmos que Deus traz a glória, que Deus traz a unção, que Deus traz o poder, que Deus traz a visão aberta, que Deus manifesta o invisível, que Deus traz novas dimensões, que Deus eleva ele a níveis profundos. É lá. O Senhor manda eu dizer para alguém que está me ouvindo aqui essa noite: é nesse cenário adverso, é nesse cenário negativo que eu vou manifestar na tua vida a minha glória, que eu vou trazer sobre a tua casa a minha presença, que eu vou liberar sobre os teus a minha unção, que eu vou virar a página, que eu vou reverter o quadro e colocar um cântico novo nos seus lábios. É no meio deste vento, é no meio dessa tempestade, é no meio desta afronta, é no meio dessa emboscada, é no meio dessa cilada, é no meio de toda essa seta, dardo e torpedo, que eu te farei dar a volta por cima e entender que eu tenho os meus mistérios no meio dos trovões, eu tenho os meus mistérios no rugido do leão, eu tenho os meus mistérios para te revelar, e tu não há de escrever, João. Por que questiona tu o cenário a qual eu montei para trazer a minha glória? Por que questiona tu o cenário que eu proporcionei para mudar o teu ministério? Por que questiona tu o cenário que eu estou construindo para amolar, afiar e aprimorar os seus talentos? Por que questionas tu, João? Por que questionas tu, João? Por que questionas tu, João? Por que questionas a mim dizendo: Deus, o que eu fiz para passar por isso? Por que questionas a mim dizendo: Deus, aonde eu errei para enfrentar tudo isso? Era eu o tempo todo para mostrar, era eu o tempo todo para revelar, era eu o tempo todo a fim de trazer a minha glória, a minha presença, a minha unção e um novo tempo para esta nação, um novo tempo para esta geração através da tua vida. Então não questiona, só glorifica. Então não questiona, só me adora. Então não questiona, só me exalta. Sabe por quê, João? Porque eu trarei a minha boa, perfeita e agradável vontade no meio de todo esse caos, a fim de que você entenda que o que faço eu agora tu não entendes, mas eu te explico depois, João. Então você começa a observar aqui nessa passagem João tentando entender o porquê de todo o processo, até as visões, até as revelações, até a porção e até a presença do Senhor começar a ser revelada. E a Bíblia diz que agora Deus mostra algo, Deus mostra, e aí você vê que esse rolo citado em Apocalipse 10 é o mesmo rolo citado em Apocalipse capítulo de número 5, e o 10 nada mais é do que um elo com Apocalipse capítulo de número 11, e aí você observa na visão de Apocalipse capítulo de número 10, um anjo que está vestido com uma nuvem, o anjo que tem duas pernas como colunas de fogo, uma perna está no mar e a outra perna na terra. O rosto desse anjo era como o sol, na sua força quando resplandecia. E a Bíblia diz que esse anjo de pé nada mais é do que alguém mostrando a autoridade a qual trazia a poderosa palavra, a autoridade a qual tinha não somente sobre os mares, mas uma autoridade a qual carregava sobre a terra, a autoridade a qual trazia na palavra e na mensagem a qual possuía. E a Bíblia diz que este rolo nas mãos do anjo, diante dos olhos de João, era um livro. Era um livro.
e o arco-íris por detrás da cabeça do anjo. Os trovões e o rugido do leão era uma mensagem que chegava até João. Quando a mensagem chegou até João, através dos trovões, através do rugido de leão, do rugido do leão, João entendeu tudo. E a hora que João entendeu tudo, ele pega o tinteiro, ele pega a pena, e o Senhor diz assim: João, o que o anjo está dizendo agora, você não escreve. Ei, João, o que o anjo está dizendo agora, através do rugido do leão e através do som dos trovões, você não escreve. Quando eu digo que Deus disse para João que o que ele estava recebendo agora, através do rugido do leão e através do som dos trovões, não era para ele escrever, eu estou dizendo para você que tem experiências que eu e você temos com Deus, que é para nós e não para os outros. Quando é que você vai entender que Deus está querendo dividir com você coisas que Ele não deseja que você passe para frente? Olha aqui para mim. Sabe quantas vezes eu me compliquei? Sabe quantas vezes eu me enrosquei por tentar passar para os outros algo que Deus queria desenrolar só comigo? Se tem uma coisa que eu e você como cristão precisamos entender, que o segredo do sucesso é o segredo. Enquanto você não aprender a calar a tua boca e não guardar algumas experiências que você está tendo com Deus, você não vai chegar no nível a qual Ele tem preparado para você. Então faz o seguinte, irmã, fecha a boquinha. Faz o seguinte, varão, fecha a boquinha, porque mulher fofoqueira já é feio, você é linguarudo, então é ridículo. Então começa a entender que tem experiências que devemos guardar para com Deus. Você observa que todos os processos e lutas que José começou a passar, foi quando ele começou a compartilhar com quem estava ao redor dele as revelações, sonhos e visões que Deus estava dando para ele. Hoje o Senhor manda eu dizer para uma meia dúzia que está me assistindo: guarda o contato. Escuta, guarda o contato. O que Deus tem te revelado através do rugido do leão, o que Deus vem te revelando através do som dos trovões, guarda, guarda. A palavra de Deus para você é: guarda o contato. Tem coisas que não devemos escrever e nem muito menos falar. A Bíblia relata que agora João contempla o anjo com aquele rolo nas mãos e o Senhor diz assim para ele: vai até o anjo, pega aquele rolo e come. Vai até o anjo, pega aquele rolo e come. Quando você comer este rolo, João, você vai entender que ele vai amargar o seu estômago. Dentro vai amargar tudo. Só que a tua boca vai ficar tão doce que parece que você comeu mel o dia inteiro. A tua boca será doce, 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 mas o teu ventre será amargura total. Mesmo ele recebendo já os efeitos colaterais, mesmo ele já tendo lido a bula, mesmo ele já sabendo como seria o processo, ele vai até o anjo, pega o rolo, pega o livrinho e come. E aí o processo de digestão, todo mundo sabe, né? Você botou algo na boca, a primeira coisa que você faz, você vai dissolvendo através da saliva. A partir do momento que você coloca algo na boca, as duas glândulas na garganta, chamadas glândulas pitialinas, ela identifica o alimento na sua boca e ela começa a liberar a quantidade exata de saliva a fim de que o alimento seja envolvido e melhore e facilite você engolir. E aí eu vejo o rolo sendo envolvido pelo processo de mastigação. Agora João engole aquele livro, e a hora que ele engole, assim como eu e você, depois que engolimos a comida, ela começa a fazer digestão. E a hora que o livro começa a fazer digestão, ele começa a amargar tudo. A hora que começa a amargar, João começa a questionar Deus. É engraçado, ele começa a questionar porque ele já sabia que ia amargar. Deus já havia deixado ele ciente: vai amargar, mas a boca vai ficar doce. Vai amargar, mas a boca vai ficar doce. A hora que ele começa a vivenciar aquela experiência, a hora que começa a fazer digestão aquele livro e começa a amargar tudo, ele vai até diante de Deus e diz: realmente, os lábios continuam
doce, mas o meu ventre está amargo. A hora que ele diz, os meus lábios estão doce, mas o ventre continua amargo, o que Deus diz para ele? Então o importante agora é provocar o vômito. O importante agora é tomar um eno. O importante agora é tomar um hipocler. O importante agora é que você profetize. O importante agora é que você profetize. E que você profetize para povos, que você profetize para reinos, que você profetize para línguas e que você profetize para nações. Tudo isso que está acontecendo dentro de você é para que a sua profecia seja direcionada a 4 pontos específicos: povos, reinos, línguas e nações. O que importa, João, agora é só isso. O que importa, João, agora é só isso. Sabe o que eu e você precisamos entender? O verdadeiro significado do Evangelho e a verdadeira missão da igreja. Quando eu digo que Apocalipse 10 é um elo entre Apocalipse 11, quando eu digo que Apocalipse 10 se trata do mesmo rolo, do mesmo livro de Apocalipse capítulo 5, quando eu digo que Apocalipse 10 não é apenas um intervalo da narrativa do juízo de Deus contra os incrédulos, eu estou dizendo que Apocalipse 10 é uma forma de Deus conscientizar a igreja que viver o Evangelho não é viver uma brincadeira. Viver o Evangelho é, na maioria das vezes, você enfrentar uma amargura interna que te impulsionará às nações. Viver o Evangelho é você entender que ninguém vai entender porque os seus lábios permanecem doce, mesmo você passando por tudo que você está passando. Viver o Evangelho é você entender a sua primeira missão, que é declarar a volta de Jesus para 4 direções, independente do que você está vivendo na tua vida pessoal. Quando eu falo de um livro que a gente mastiga e engole, eu falo de um livro que não vai trazer doçura interna, que não vai trazer meiguice pessoal. Eu estou falando de um livro que vai nos provocar aqui dentro, mas que ninguém perceberá aqui fora. Eu estou falando de um livro que vai provocar algo aqui dentro que ninguém jamais vai saber por causa daquilo que ele provocou aqui fora. Quando eu falo do Evangelho, eu falo de situações que eu e você vamos passar e que ninguém jamais vai saber, simplesmente porque, além dos efeitos colaterais desse livro, é trazer amargura para o lado de dentro, é trazer doçura pelo lado de fora. Agora, que tipo de evangelho você anda comendo? Sabe por quê? Porque tem pessoas que os lábios são amargos. Agora, se os seus lábios são amargos, o que é que você anda engolindo? Será que é o evangelho? Porque o verdadeiro evangelho amarga ao lado de dentro, mas traz doçura pelo lado de fora. Quantas pessoas que você conhece que têm os lábios amargos? Não, deixa eu te perguntar. Quantas pessoas ao seu redor têm os lábios amargos? Quantas pessoas que você conversa, que as palavras dessa pessoa são mais pessimistas do que otimistas? As palavras dessa pessoa mais amargura do que contenta eu e você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se na tua vida está acontecendo o inverso, você está vivendo tudo, minha querida, menos o evangelho. Se o que está acontecendo na tua vida é inverso, você está lendo tudo, menos a Bíblia. Quando o Senhor diz assim, ó, João, quando você se alimentar desse livro, nos seus lábios ele se tornará doce, mas no teu ventre ele se tornará amargo. Nos seus lábios ele se tornará doce, mas no teu ventre ele se tornará amargo. Sabe o que Deus fez? Olha aqui, sabe o que Deus fez? Deus não mentiu para João. E quando eu digo que Deus não mentiu para João, Deus deixou João consciente
do que é o evangelho. Essa é a minha maior tristeza. É muita gente no evangelho sem ter consciência do que é o evangelho. É muita gente entrando no evangelho achando que é contos de fada. E aí a pessoa diz assim: ai, eu não sabia que a igreja era assim. Como assim? Ai, mas às vezes parece que na igreja tem mais gente que não presta do que no mundo. É isso mesmo. Ai, mas tem tanta gente falsa assim. Ai, mas tem tanta gente fofoqueira também. Ai, mas você já viu a lista lá em Coríntios, capítulo de número 6, de quem está na igreja? Não, então dá uma lida no primeiro e no segundo livro de Coríntios e você vai ver a lista da galera que congrega na igreja. É uma lista tão zoada, tão bagaceira, que às vezes eu e você nos perguntamos: que tipo de evangelho é esse? É o evangelho de Jesus, que amarga por dentro, adoça por fora, simplesmente para que eu e você tenhamos o suficiente para sermos impulsionados para povos, reinos, línguas e nações. Se fosse fácil, estava todo mundo indo para o céu. Deus não te chamou porque é fácil. Deus te chamou exatamente porque é difícil. Obrigado, filho. Ele sempre acreditou no teu potencial. Então larga a mão de ser sem vergonha, preguiçosa, covarde e frouxo. Se levanta em meio a essa ilha, se levanta em meio a esse caos, se levanta em meio a essa adversidade, bate no teu peito e começa a deixar bem claro para o inferno que você sabe quem te chamou, que você sabe para quem você está fazendo essa obra, e você sabe exatamente que o teu ministério não é para agradar essa meia dúzia que finge viver um evangelho a qual nunca conheceu na verdade. Hoje o Senhor me trouxe aqui para te dizer: ergue a tua cabeça, porque um tempo, uma fase, um ciclo novo da parte de Deus está começando na tua vida e na tua casa essa noite. O Senhor manda eu te dizer a mesma coisa que ele disse para João: o evangelho vai adoçar os seus lábios, mas vai amargar o teu ventre. Vai adoçar os seus lábios, mas vai amargar o teu ventre. Vai adoçar os seus lábios, mas vai amargar o teu ventre. Tem muita gente que sabe que o evangelho adoça os lábios, mas amarga o ventre. Se tem muita gente que sabe que o evangelho adoça os lábios, mas amarga o ventre, aí o que muita gente começa a fazer? Começa a usar o evangelho como chiclete. Você percebeu que chiclete a gente não engole? Você percebeu que chiclete a gente masca até acabar com todo o açúcar? E depois que a gente acaba com todo o açúcar, a gente cospe. Não criança, né? Que guarda na geladeira, que eu lembro que eu guardava. Aquele ping-pong grandão. Você lembra disso que tinha aquele ping-pong com uma tatuagem que a gente podia, que a gente era crente evangélico, podia, deu tempo raspado no chuveiro. Aí, escuta, tem gente que usa o evangelho como chiclete. Você mastiga ele, mas não engole. E aí está explicado porque a tua vida não avança, está explicado porque teu ministério não rompe, está explicado porque as coisas não acontecem na tua vida. Sabe por quê? O evangelho na tua vida nunca fez digestão. E aí você pergunta: por que nunca fez digestão, pastor? Porque você sempre tirou só o doce do evangelho e nunca engoliu. Hoje o Senhor manda eu te dizer: deixa o evangelho em ti fazer digestão. E posso dizer para você uma verdade: não é qualquer um que deixa o evangelho fazer digestão na vida dele. Porque quando o evangelho na minha vida faz digestão, eu entendo o quê? Que ele amarga o ventre, mas adoça os lábios. Que Deus levante uma igreja com ventre amargo, mas com os lábios doces. Que Deus levante uma igreja que entenda que o ventre amargo só é uma forma de Deus dizer: o importante agora é que ele seja pregado. O importante agora é que ele seja pregado. O evangelho jamais será pregado por pessoas com ventre adocicado. O evangelho jamais vai ser pregado por pessoas a qual a palavra nele não fez digestão. Hoje o Senhor manda eu te dizer: quer ser um Gideão da última hora? Quer ser o porta-voz de um novo avivamento? Quer fazer a diferença nesses últimos tempos? Mastiga a palavra e engole. Mastiga a palavra e engole. E deixa o verdadeiro evangelho fazer digestão em você, a fim de que você entenda que o importante agora é que você profetize. O importante agora é que você seja a voz de Deus para povos,
reinos, línguas e nações. E Deus só impulsionará para povos, reinos, línguas e nações aqueles que entenderam que amarga, mas funciona. Amarga, mas vale a pena. Amarga, mas tem resultado. Que você seja um dos Gideões da última hora, que possui um ventre amargo, mas carrega doce nos lábios. Que você possa compreender que o mesmo anjo, envolto por uma nuvem, com o rosto do sol e com pés como colunas de fogo, que esse mesmo anjo hoje está diante de ti, apresentando o evangelho e dizendo para você: vai deixar fazer digestão ou só vai tirar o doce como se fosse chiclete? Hoje o Senhor te convida para deixar o evangelho fazer digestão, a fim de que você entenda que esse mesmo evangelho te impulsionará para povos, reinos e línguas. Que eu e você possamos aceitar o ID como a nossa primeira missão e entendermos como ouvirão, se não há quem pregue. Como o evangelho poderá chegar se ninguém diz: eis-me aqui? Mesmo em meio a esse isolamento, mesmo em meio a essa quarentena, que você possa tomar a decisão de comer o evangelho. Que você possa tomar a decisão de deixar o teu ministério fazer digestão. A pergunta é: quem essa noite carrega os lábios doces? Como anda seus lábios? Como anda o seu ventre? Ninguém nunca saberá o quão amargo está o meu ventre, porque o evangelho sempre sustentará os meus lábios doces. Essa é a maior alegria de servir o reino de Deus. É que a paz me faz declarar palavras de bênçãos, mesmo em meio ao caos. A fé me faz declarar que tudo vai ficar bem, mesmo quando o cenário é adverso. Que você entenda que a palavra de Deus essa noite trará um novo sabor nos seus lábios, e ele será de mel, será adocicado. Que necessidade é essa de demonstrar a amargura do teu ventre, se o que você comeu é o evangelho? Que necessidade é essa de dizer para todo mundo que você não está bem, sendo que o que vem fazendo digestão na tua vida é o evangelho? O evangelho jamais me deixará declarar com os meus lábios a amargura do meu ventre. Para quem está ao meu redor, tudo vai bem, porque eu sei em quem eu tenho crido. O meu Redentor vive, e ele se levantará em meu favor. Esse grandioso anjo ainda permanece de pé, com os seus 2 pés semelhante a colunas de fogo, envolto por uma nuvem, e o rosto como de um sol. O arco-íris por detrás da sua cabeça, o rugido é de leão, e a sua voz como o som de muitos trovões. Esse anjo de pé é um sinal de que a palavra que ele carrega é poderosa e a mensagem é de autoridade. E a pergunta que esse anjo faz é: quer se servir? Quer se servir de um evangelho que amarga o ventre, mas adoça os lábios? Quer se servir de um evangelho que te fará declarar paz em meio à guerra? Quer se servir de um evangelho que te fará ter fé em meio ao caos? Eu comi esse rolo, e eu convido você a comer também, porque ele nos fará entender a nossa verdadeira missão.
E a nossa verdadeira missão é entender que essa amargura dentro de nós nada mais é do que uma forma de Deus nos impulsionar para povos, reinos, línguas e nações. Achou o amargo dentro de você? Porque o Evangelho vai provocar uma amargura dentro de nós. Esse é o nosso erro. Disseram para nós que tudo seria doce. Não. O Evangelho ele veio para amargar o lado de dentro, mas para deixar doce o lado de fora. Todas as vezes que Deus te der a oportunidade de enxergar um amargo dentro de você, de enxergar algo na tua vida que não tem nada de doce, essa amargura que você encontrou dentro de você é uma forma de Deus dizer, é para que você entenda que o importante agora é você avançar para 4 direções. Todo mundo deseja um ministério profético, mas ninguém deseja viver a amargura de um profeta. Ser profeta é em meio a toda a sua amargura você ainda declarar palavras doces. Fuja de quem tem os lábios amargos. Essa pessoa engoliu tudo menos o Evangelho. Fuja de quem tem os lábios azedo. Essa pessoa devorou qualquer livro menos a Bíblia. Há quem tenha os lábios doces, mas não por muito tempo, porque usou a Bíblia como chiclete. Eu te convido a entender a verdadeira missão. É deixar o Evangelho fazer digestão e entender que esse amargo, que em algum momento Deus te fez você enxergar dentro de você, é Deus te impulsionando para 4 direções. Deus levantará, após essa pandemia, uma igreja que vá para povos, reinos, línguas e nações. E esta igreja hoje pode dizer amém. A ilha não vai nos matar. A ilha não vai nos matar. Essa ilha vai nos aprimorar. Feche os teus olhos. Deixa esse Evangelho fazer digestão. Come esse rolo. Mastiga esse livrinho. Que eu seja trancada em uma ilha, ou que o amargo em minha boca seja tão ruim que eu não possa aguentar. Eu pago o preço que for, se o Senhor se revelar a mim. Revela-se a mim, revela-se a mim, mesmo numa ilha. Não há nada que eu queira mais que a ti. Revela-se a mim, revela-se a mim.
Oh, trancado em casa, na ilha do meu quarto, revela-se a mim, Jesus. Eu só posso ver seus olhos com amargo em minha boca. Eu só posso ver sua face em Patmos. Então revela-se a mim. O cenário é contrário, o rugido do leão. Eu ouço o som dos trovões, não posso escrever. O cenário é contrário, o rugido é do leão. Eu ouço o som dos trovões, mas não posso escrever. Pode me trancar na ilha, eu sou teu. Pode me trancar na ilha, oh, eu não questionarei, Senhor. Quanto maior a tribulação, maior é o peso de glória reservado. Oh, mostra a tua face, o esplendor da tua presença. Revela-se, revela-se. Eu não vou sair da ilha sem o esplendor da tua presença, sem olhar nos olhos que ardem de amor por mim. O seu trono não é abalado quando eu sou abalado. Tu permaneces glorioso, tu permaneces majestoso. Eu já estive no seu peito inclinado, mas hoje eu só tenho a relva gelada da ilha. Eu já estive no seu peito inclinado, hoje eu tenho a relva gelada dessa ilha. O meu choro se mistura com o rugido do leão. As minhas lágrimas se misturam ao som dos trovões. Eu não posso escrever, eu só posso guardar essa experiência que tenho contigo nessa ilha. Eu não posso escrever. É só eu e você, Só eu e você, é você e eu. só eu e você. Tudo amargo, essa é a missão. Me dê o livro, me dê o rolo, eu vou comer.
Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Que essa noite Deus te dê a verdadeira consciência do que é o Evangelho. Que essa noite você compreenda que a nossa primeira missão é povos, reinos, línguas e nações, independente do que interiormente estamos enfrentando. Os lábios de uma igreja que anuncia a Maranata permanecem doces. E entenda, o seu pior processo, a sua ilha, é uma forma de Deus impulsionar você para o profético. Entenda que o ministério profético, ele não é tão doce como muitos te disseram. O ministério profético, além de trazer um doce aos seus lábios, traz uma amargura ao seu ventre, a fim de que você entenda que é exatamente essa amargura que te impulsionará a viver coisas grandes. Obrigado por ter ficado conosco até esse horário, porque hoje começamos um pouco mais tarde. Que você nos perdoe em Cristo Jesus. Te esperamos para a transmissão online no domingo, às 19 horas, a fim de que a tua casa, a tua família e o teu lar seja abençoado. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo te alcance na entrada e na tua saída, te dando livramentos, te guardando e te protegendo, a fim de que onde você colocar a planta dos seus pés, a palma de suas mãos, abençoado seja em nome de Jesus. Amém. Um abraço, fica com Deus.